Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente Que Fala, o Twitter, @Gente Que Fala M, o WhatsApp 974012235, chat no site da AltV e ainda o telefone à sua disposição é São Paulo 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Coronel Camilo. Prazer tê-lo aqui, Coronel. É um prazer para mim aí estar conversando sobre os assuntos da cidade, sobre a segurança, sobre a Assembleia. Muito obrigado aí pela oportunidade. Primeira vez que vem como deputado. Não, já vi uma vez já como deputado, segunda vez. Segunda vez? Isso. Filiado ao PSD. PSD, do nosso amigo Gilberto Kassab. Eu tenho que tomar cuidado com essas siglas, porque a gente se confunde com facilidade. Sim. Também conosco o vereador Adilson Amadeu. Prazer tê-lo aqui, Amadeu. Prazer, uma honra estar participando aqui desse bate-papo, né? Gente que fala com pessoas queridas do dia a dia. Você é filiado ao PTB. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Jornalista Quartim de Moraes. Prazer tê-lo aqui, Quartim. Prazer é meu. Precisamos completar mais uma vez aqui o programa do nosso amigo Fausto Camunha, sempre muito querido. Ele consegue convencê-lo a participar do Gente que Fala, o que é muito bom. Natalício Bezerra. Prazer tê-lo aqui, Natalício. Prazer todo meu estar aqui junto com os senhores, falando em nome dos taxistas da cidade de São Paulo. O teu nome é extremamente ligado a taxista. Quando eu digo natalício, eu não devo fazer isso, mas eu até dispenso a histórica presidência do Sindicato dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo, né? É muito identificado. Há quanto tempo você... Eu estou no sindicato há 43 anos. Sim. Como presidente do sindicato, 32, fui secretário, tesoureiro do sindicato. Exerceu todas as atividades dentro do sindicato? Dentro do sindicato. Sempre no sindicato? Sempre no sindicato. Sempre no Sindicato dos Taxistas? Dos taxistas de São Paulo e diretor da Federação Nacional também. E fui vereador na cidade de São Paulo por 4 anos. Isso eu agradeço aos taxistas que me fizeram vereador pelo mandato, que não é minha praia. Por que desistiu da política partidária? Porque eu acho que eu tenho que cuidar dos taxistas. Quem cuida da política são outras pessoas, como o nobre vereador Adilson Amadeu. E na Câmara Municipal não dava para fazer um pouco mais por essa classe? Dava, mas para mim não deu. Não é a minha praia, como falei, né? Olha, a presidente Dilma Rousseff convocou ontem reunião de emergência com presidentes dos partidos aliados e líderes da base do Congresso, com o objetivo de tratar dos movimentos por seu afastamento que ganharam força na oposição com a piora da crise que acomete o governo. Segundo os aliados, Dilma quer acalmar a base e pedir que os parlamentares a defendam no Congresso diante desse clima de impeachment. Coronel Camilo, Quartim de Moraes, Natalício, Adilson Amadeu, quem se... Então vamos começar. Camilo. Eu vejo aí o que nós precisamos da área federal, na realidade, são ações, né? Eu acho que o preocupado aí tem que estar preocupado, para poder fazer alguma coisa tem que se manter lá, mas eu acho que a população agora já mostrou aí até nas ruas e mostra que está descontente, né? Precisamos de ações efetivas que cheguem à população e que deem uma luz aí para o nosso futuro. Eu acho que ela é uma preocupação que ela tem que ter, mas não vai ser um trabalho fácil. Quartim? Realmente o trabalho não é fácil, até porque ela não tem, a rigor, o apoio nem do próprio partido. Como a gente está verificando, e o noticiário do dia a dia revela isso com muita clareza, nem o próprio Lula está muito firme aí no apoio à sua criatura. Ele está apagando fogo com gasolina, não está? Pois é. Então, isso eu diria que é extremamente preocupante no sentido da estabilidade das nossas instituições, né? Eu acho que muita coisa está para acontecer ainda aqui até o fim do ano e espero que as instituições republicanas sejam, e acredito que sejam realmente suficientemente sólidas para impedir que a gente
enverede por caminhos políticos que eu acho que ninguém mais quer que volte. Não, né? isso não agrega. Eu sou contra, e falando assim, claramente, sou contra a intervenção militar, eu acho que isso não resolve. Nós temos que se fortalecer, sim, as instituições, mas eu acho que o caminho é pela democracia. Não, pois é, mas eu não estava nem me referindo especificamente à intervenção militar, porque essa realmente eu acho que depois daquela experiência infeliz de 20 anos que nós enfrentamos, o país está vacinado, né, até onde a vista alcança contra esse mal. Mas eu me refiro a desequilíbrio institucional que pode, né, resultar, desde logo, na paralisia do próprio governo, o que não interessa a ninguém, o que só prejudica toda a população. Quartim, você é jornalista político, né? Tem o seu trabalho marcante. Aí, quando você está fazendo a sua análise, você diz até o fim do ano. Parece um prazo muito longo. Você falou, teremos uma decisão até o final do ano. Ao que tudo indica, né, os mais pessimistas ou aqueles que estão mais animados, Os mais afoitos. mais animados com a perspectiva de que o mandato da Presidente da República termine antes do previsto, né, seja por via da cassação, pelo STF, ou mesmo pelo Congresso Nacional, no caso das contas serem reprovadas, né, da conta do governo. Isso tudo, nos próximos meses, vai certamente ter um encaminhamento, né? E, pelo andar da carruagem, pelo que a gente pode observar, né, é aquela história, quando o navio começa a afundar, todo mundo prefere abandoná-lo, né? Eu não vou mencionar a expressão ratos, porque seria muito indelicado com a classe política, né? Mas, de fato, é o que está acontecendo, né? Mesmo tendo, como dissemos agora há pouco, o próprio partido da Presidente da República está muito recalcitrante em matéria de dar o apoio que ela precisa, não apenas para governar, né, para ver aprovadas as medidas que são necessárias para sanear as contas públicas e encaminhar, né, a retomada do crescimento econômico, quanto ao apoio realmente estritamente político para impedir que ela acabe sendo caçada. Então, diante disso, eu não queria estar no lugar dela hoje. Natalício. Olha, no atual momento, eu acho que falar em impeachment, falar nessas coisas, eu acho que devia parar com isso. Todos os brasileiros que elegeram a presidente, apoiar, trabalhar. Os trabalhadores não querem impeachment de ninguém, os trabalhadores querem trabalhar. E seus políticos. E os políticos que eu vejo hoje no Brasil, que quer o impeachment dela, como o Aécio, nem no estado dele ele ganhou a eleição. Então, se ele foi um bom governador, ele devia ganhar, pelo menos no estado dele, a eleição. Fica falando em impeachment. Aqui no Brasil deveria ter uma coisa. O presidente da República pode ter 2 mandatos, e só, como é nos Estados Unidos, e não ficar fazendo fofoca como o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. Adilson Amadeu. Muito bem, a fala do nosso querido presidente Natalício, eu vou mais ou menos nessa linha. Eu acho que quem está perdendo é o povo brasileiro. O povo brasileiro está vendo acontecer algo totalmente diferente do que já aconteceu há anos anteriores, né? Vem do governo do Fernando Henrique, depois veio o Lula e a Dilma. Não estão dando oportunidade de reagir. E aí os partidos, lógico, de oposição, na verdade, eles querem que o barco afunde. E o barco afundando, quem sofre não são eles, não. Quem sofre é a população mais carente, a população que mais precisa. Então, eu percebo algumas falas, primeiro que chamaram o povo para a rua, depois o próprio governo do PSDB pediu que as pessoas aguardassem um pouco, que não eram a favor de impeachment. Na verdade, eles fazem um jogo. Eu sou político, estou vereador, mas eu vejo que esse jogo político, só quem sofre é a população. Eu, particularmente, que tenho uma empresa há 44 anos, estou sofrendo,
porque caiu 40% o comércio. E aí você sofre com tudo, porque você tem que dar férias para funcionário e coisas parecidas. E todo dia a notícia é a mesma. Hoje a notícia que ela chamou todo o ministério, bases aliadas, para tentar reagir. O reagir, quem reage é a população. A população tinha que aguardar um pouquinho e esperar o crescimento desse país. Esse país tem tudo para crescer. Agora, o que estão fazendo, tem muita maldade aí. Eu vejo na linha política a maldade que estão fazendo com o PT. O PT errou muito, errou demais, exagerou. Só que quem vai sofrer é a população. Mas, Adilson, você fala a população tem que esperar. A população só espera, a população não participa. Será que vai ser saudável o impeachment da presidente Dilma? Como que vai ser feito o impeachment? Quem vai comandar o país, pelo menos para os próximos 1, 2 meses, até que venha uma nova eleição? Vai ser o presidente da Câmara? O presidente do Senado? A regra manda quem? Para que eles combinem melhor algumas coisas maiores para o país? Quem sofre é a população. Eu quero esperar um pouco mais. Eu não acho que... E outra, o Natalício foi numa linha que eu vejo mesmo. O PSDB não soube perder. O PSDB não soube perder. Esse moço, Aécio Neves, ele não soube perder. Ele perdeu por uma diferença muito pouco de votos, e aí ele fez tudo o que está fazendo. Não é ele foi um dos que exagerou. Agora, tinha que esperar um pouco, acontecer alguma coisa diferente. Será que nós não temos condição de reagir? Será que não tem base de sustentação? Será que não tem ministros de qualidade? Será que não tem senadores de qualidade? Aliás, o líder do partido, do nobre vereador, vereador com muita honra que teve ao meu lado lá, pessoa maravilhosa, e hoje, graças a Deus, deputado estadual, é um ministro competente, o ministro da cidade. Eu acho que ele está dando ideias boas para o presidente Dilma, para que o país reaja. Eu vejo isso, só complementando, realmente quem sofre é a população, não tem dúvida nenhuma. E também não sei se é o momento de impeachment, isso precisa ser discutido. Agora, uma coisa que eu muito, quem administra, seja a cidade, seja a polícia, como é o caso, 3 mãos, seja o governo, ele tem que entender, ele tem que pôr na cabeça que precisa tomar medidas que o país precisa ser, ou seja, tem que fazer a coisa que precisa ser feita. Precisa tomar medidas, ainda que elas sejam impopulares. Mas os erros foram tão grandes, Adilson, que hoje é muito difícil sustentar. Né? Quando eu venho no final de um ano e falo que pode gastar energia, no segundo ano eu aumento a energia tremendamente. Eu venho e falo que não vai faltar gasolina. De repente, a gasolina está indo aí para ser uma das mais caras do mundo. Ou seja, as atitudes de quem está lá, e eu vejo que falta isso um pouquinho lá em cima. Ou seja, fazer o que tem que ser feito, sem pensar se vai ser impopular ou não. Eu preciso tomar medidas como administrador público para pôr o país nos eixos. Né? Então, quando a gente vê atitudes até da própria presidente desvalorizando o próprio ministro da Economia em alguns momentos, isso é complicado. Entendo que quem sofre é a população, mas eu volto a falar porque eu falei no começo aqui, precisam de ações efetivas da presidente, né, do pessoal da presidência, ações que precisam ser tomadas e que vão ser impopulares para colocar o país no rumo novamente. Então, e querendo só arredondar e fazer, tá? E vou te dizer uma coisa, não é fácil, mesmo para os seus aliados lá em cima, como o próprio ministro lá, às vezes não é fácil, né? O entorno lá é muito difícil de fazer as coisas acontecerem. Plano anunciado ontem pelo governo federal que permite que empresas com dificuldades temporárias reduzam a jornada de trabalho dos funcionários é visto de forma divergente pelos sindicatos. Alguns deles apoiam a medida, mas outros criticam a ideia de reduzir salários para garantir empregos. Para eles, a medida dificilmente seria aprovada em assembleias com trabalhadores. No caso específico do sindicato dos taxistas, Natalício, atinge essa determinação? Atinge-se todos os movimentos de salário, essas coisas. O trabalhador deixa de faturar, ele recai sobre o taxista. O cidadão não tem dinheiro, ele não toma um táxi. Né? Às vezes, quando o cidadão está bem, está no emprego, está seguro, sem emprego, ele sai de casa, não vou com o meu carro, não vou de ônibus, toma um táxi. Quando a coisa começa a apertar, o cidadão não toma táxi. Começa a cair o serviço de táxi na cidade de São Paulo. E essa história de recessão, quem faz é o próprio governo, como a presidente Dilma falou agora, esse negócio que você falou agora,
E o povo começa, não, vai ter uma exceção. Vamos trabalhar, vamos em frente. Eu acho que todo mundo trabalhando, cuidando das suas obrigações, o dono das empresas, não vou manter meus funcionários, vou produzir. E tudo isso vai acontecer, tudo isso vai dar certo. Agora, essa pessoa, não vou trabalhar hoje porque está chovendo, amanhã vai fazer sol. É um dia que ele perdeu, não produziu e não fez nada. Aqui nesse país tem umas coisas que eu não entendo de lei, não sou advogado, mas tem umas coisas que o povo é culpado. Essa criminalidade que tem na cidade de São Paulo e no Brasil, o povo é culpado. Quando um policial dá um empurrão num marginal, todo mundo grita, não pode, é um ser humano. É ser humano para invadir minha casa à madrugada, amarrar minha mulher, meus filhos e tal, e levar tudo que eu tenho dentro da minha casa. Isso é ser humano? Não. Tem que estar na cadeia ou no cemitério. Mas o pessoal não prestigia esses policiais. Os policiais têm mulher, têm filho para cuidar, eles também têm receio. Vou matar um bandido desse, vou responder um processo, vou ser afastado do meu trabalho e não recebe o devido respaldo dos governantes. O governador fica em luva de pelica. Não faz isso, porque não pode, porque não sei o quê. E a população sofrendo, os policiais de mão atada, porque o povo não dá apoio. Se desse apoio, acabava com essa criminalidade. Se falou agora na Cracolândia. Se pegar aquele povo que está lá perto da estação Roosevelt, botar num lugar, mas não no centro da cidade, um dos traficantes leva as coisas para eles. Leva numa fazenda, vai tomar um banho, trocar essa roupa suja, amanhã cedo você vai trabalhar, plantar um feijãozinho e tal, e ali a polícia cuidando deles. Quando eles ficam 6 meses lá, e ele voltar para o nosso ambiente, para a cidade, eles retornam trabalhando, a cabeça dele está boa, não está dopada, e por aí afora. Tem umas coisas aqui que está tudo errado. Plano de proteção ao emprego, Quartim. Eu acho que a responsabilidade fundamental das organizações sindicais, como é o caso do Sindicato dos Taxistas, que o Natalísio preside, essa obrigação essencial é defender os interesses da classe que elegeu para esse fim, né? Portanto, é legítimo que os sindicatos reivindiquem, né? Agora, a gente precisa levar em conta que, numa sociedade livre e plural, né, há interesses que são conflitantes, divergentes, e é necessário, portanto, você harmonizar esses interesses. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, da categoria dos taxistas, da qual eu sou adepto, e o usuário, eu diria, satisfação e sou usuário do serviço de táxi, que eu acho que é muito bom em São Paulo, muito profissional, muito melhor, por exemplo, que o Rio de Janeiro, você deve saber isso, né? Natalício. Mas essa questão o atendimento de interesse de categorias, né, ele precisa ser levado em consideração a partir da necessidade de você conciliar os interesses que são plurais, que são múltiplos, que são, às vezes, convergentes da sociedade. Então, eu tenho certeza que o Natalício, por exemplo, ele vai, até o fim, defender categórica, definitivamente, os interesses dos taxistas de São Paulo, mas ele está sabendo que nem sempre ele terá todos os seus reclamos, as suas reivindicações atendidas. Por quê? Porque, do ponto de vista de uma sociedade democrática, é preciso que essas reivindicações, que o atendimento dessas reivindicações se harmonize com os interesses do conjunto da sociedade, tá certo? Sem dúvida. Então, Adilson. é uma luta realmente importante. Eu vejo assim, a redução do horário de trabalho. Eu, por exemplo, na minha empresa, com 86 funcionários, eu não consigo reduzir salário. Eu não tenho a condição mínima, porque eu observo o trabalho do meu profissional. Eu cumpro toda a CLT e quero que eles desenvolvam cada vez mais o seu trabalho. Se você chegar para qualquer funcionário hoje no país,
Fala, olha, eu vou te garantir o emprego, mas vou diminuir você em R$ 100, em R$ 50. É lógico que o funcionário vai falar o quê? Não, muito obrigado, mas 80% não vai aceitar. E 80%, logicamente, quando sai desse acordo, ele simplesmente procura o advogado e vai para as leis trabalhistas. Porque as leis trabalhistas só dão guarida e só dão toda a condição para o empregado. Para quem emprega, eu empresário, que estou trazendo o funcionário, eu só perco no Ministério do Trabalho. Porque o trabalhador, ele quer os direitos dele sempre. E nós, que temos as empresas, nós temos que pagar todos os impostos e mais alguma coisa. Adilson Amadeu, você, senhor vereador, o empresário Adilson Amadeu, acho que quando se fala nesse plano de proteção de emprego, essa redução salarial é inconstitucional. Totalmente. Totalmente ela é. Se solta o balão de ensaio para ver se cola. Se colar, porque vai na contramão aqui. Eu não sou... E dentro da CLT... Não sou advogado, não sou só jornalista, né, Cortes? Sou só jornalista. Mas eu fico procurando aqui, né, esse aspecto que você se refere. Eu não consigo. É inconstitucional. Você pode demitir Mas o cara a qualquer instante. Você pode demitir teu funcionário a qualquer instante. Mas reduzir, falar, ó, você vai ficar aqui, vou reduzir? Na realidade, assim, não reduzir o salário ao mesmo tempo. Está reduzindo o tempo de trabalho. Então, não está reduzindo o salário. Está reduzindo a jornada também, né? Se for, deputado, se for reduzir o salário... Tentando entender, deputado. Se for reduzir o salário... o que eu não consigo entender é assim, as 44 horas semanais é obrigação do profissional. Ele tem que ir lá e trabalhar os 44, é dever dele. E 1h15 de almoço. Agora, eu vou reduzir o salário, mas você não vai trabalhar mais 44 horas. Você vai trabalhar 40 horas semanais e vai ter 40 minutos de almoço. Você tem que mudar toda a lei trabalhista. A CLT tem que mudar totalmente. É bem que foi colocado aqui. Jogam, e aí quem contrata, quem tem empresa hoje que só paga impostos, já começa o início do mês pagando impostos, tem a dificuldade grande de passar essa receita para o funcionário. Para garantir o emprego, pelo menos, né? Então, em determinados momentos, vejo até pelo lado empresarial, né, muitas vezes você vai perder um recurso importante, né, e talvez num acordo, conversando com ele, por isso que diz que permite. Tá? Nem sei se está em vigor ou não, mas que permite. Então, qual que é a ideia? Primeiro, voltando à questão inconstitucional. Seria inconstitucional se eu reduzisse o salário mantendo o mesmo tempo de trabalho. Não é isso que está sendo proposto. Está sendo proposto o seguinte, vamos combinar, eu empregador, você, funcionário, é o seguinte, ou eu te demito, ou a gente faz um acordo para você trabalhar um pouquinho menos, eu produzo um pouquinho menos, ganho um pouco menos, mas eu consigo te manter. Então, essa é a ideia. Então, veja assim, soluções, elas precisam ser apresentadas. Agora, isso aqui também permite, lógico, sempre que puder, não vamos para essa linha, vamos tentar manter o recurso, vamos tentar... A gente sabe que a empresa, quando perde um bom recurso, é muito difícil de recontratar. Agora, eu acho uma solução importante nesse momento de crise, porque eu não sei se nós vamos sair dessa crise tão rapidamente até o final do ano, aí, como a gente imagina. De forma otimista, acho que sim, mas eu visto alguns economistas que a coisa começa a melhorar um pouquinho mais para frente. E uma coisa só que eu queria, agora pelo meu lado, aí, que o Adilson citou, que eu acho muito importante, né? Nós temos a liberdade, mas tem uma outra palavrinha associada, que é a responsabilidade. E no caso que ele falou, nós temos os direitos, e normalmente as pessoas só olham os direitos. E como falou o nosso presidente natalício, nós temos uma outra palavrinha que o povo tem que agregar também, todos nós, né, não me excluo, que são os nossos deveres. Nós temos o dever também de cada um fazer a sua parte, bem feito, e o que a população foi para a rua foi exigir isso, de uma forma geral. Resumindo, acho uma boa ideia, precisa ser trabalhado, verificar se dá para certo, mas eu acho uma saída contra o desemprego se isso se a economia tornar aí mais grave. Quartim, pelo tempo de jornalismo, você com uma experiência
muito ampla, não é? Quando se fala... Apenas 50 anos. Que bom, quase que eu tenho de idade. É verdade. Mas, Quartinho, quando se fala, eles são políticos e eles falam sempre do apoio da população, a participação da população. Eu nunca vi. Nunca viu o quê? O apoio da população? A participação, o apoio, nada disso. Com exceção dessa manifestação que nós tivemos recentemente, né? Então, eu fico procurando onde encontrar esse apoio que o Adilson... Olha, no aumento das tarifas, me permita, Quartinho, o Camilo esteve lá, estava como vereador. No aumento da tarifa do transporte, eles foram lá, exigiram que não aumentasse. A população foi à rua com todos os direitos. E vê se as empresas, vê se a Secretaria do Transporte aumentou a tarifa naquela ocasião. Aumentou depois... Não, depois de algum tempo, logicamente, o diesel aumenta, tudo aumenta, tem que repassar. Mas da maneira que naquela ocasião que estavam aumentando, estavam passando acho que de 3,10 a 3,50, coisa parecida, nós sofremos na pele lá, como políticos, o povo indo lá e reivindicando. E, aliás, parabéns, boa parte das reivindicações lá eram de jovens, que não passavam de 25 anos, de 16 a 25 anos. Mas, voltando à questão da manifestação popular, é óbvio que numa sociedade democrática, o instrumento, a arma mais poderosa de manifestação popular é o voto, né? É através do voto que... Sem sombra de dúvida. E, essencialmente, a sociedade controla o próprio país e elege os seus governantes, tá certo? Mas é evidente que há outras maneiras, né, da sociedade se manifestar. Isso, no momento atual, a gente está vendo, né? A partir de 2013, quando a moçada saiu para a rua, né, para colocar pleitos absolutamente legítimos, né, nós estamos percebendo que, claramente, e não foi a primeira vez que isso aconteceu na história recente do país, teve o caso dos caras pintadas, teve as manifestações, né, a favor, né, do movimento militar em 1964, né? Episodicamente, quando surgem circunstâncias que exigem isso, o povo tem, na medida em que tem um mínimo de consciência política da sua condição de cidadania, né, ele é impelido a ir à rua para colocar, de maneira mais enfática do que apenas através do voto, o seu modo de ver o que está acontecendo no país, né? E isso significa o quê? Quando você olha para o cenário político brasileiro atual, quer dizer, as pessoas estão se manifestando, né? Isso é o sinal mais evidente de que é uma situação anômala, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Por que é que o mandato da Dilma está perigando, né? Porque há uma clara insatisfação em relação ao desempenho do governo, né, que é absolutamente legítimo. Há quem chame isso de golpe, né? Não é a oposição, a rigor, que está querendo promover o impeachment da Dilma. As condições que podem levar ao impeachment da presidente foram dadas pelo próprio governo com a sua incapacidade de levar adiante um programa de desenvolvimento, tá certo? Perfeito. O Joel Scala nos acompanha, ele é do Observatório do Terceiro Setor, cumprimentando a produção do Gente que Fala. Quinta-feira, que é terça e quinta-feira, nós temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Vamos falar sobre o Wi-Fi nas unidades de lazer da FIPESP. A FIPESP tem dedicado esforços para ficar cada vez mais conectada ao mundo online. O que o associado encontra ao se hospedar nas unidades de lazer, Gisele? Então, Zancopé, com o crescimento do acesso à internet, estamos cada vez mais conectados aos nossos associados. Em 2014, divulgamos o lançamento do Flex Reserva, sistema online de hospedagem em nossas unidades de lazer, e também da implantação de uma estrutura de internet Wi-Fi em nossas unidades de lazer. O Flex Reserva já está na sua segunda versão e encontra-se totalmente disponível.
A banda larga em nossas unidades está a apenas alguns ajustes para ficar pronta. E qual o prazo para que tudo fique disponível para o uso? A internet Wi-Fi já está disponível na grande maioria das nossas 15 unidades de lazer, mas para que todas ofereçam o equipamento necessário para um serviço da qualidade que os nossos associados merecem, é preciso um pouco mais de tempo. Esperamos que até o fim do ano tudo esteja 100% disponível. Gisele, qual o objetivo desta medida e quem poderá usufruir da internet banda larga nas unidades de lazer? Olha, o nosso objetivo é o compromisso e oferecer um serviço completo ao associado, que poderá relaxar enquanto acessa suas redes sociais ou site preferido, ou até mesmo os seus e-mails pessoal. É um serviço complementar e importante em hospedagens no dia de hoje. A internet será de livre uso para todos que se hospedarem em nossas unidades. E como o associado pode saber se a unidade de lazer preferida já conta com esse serviço? O associado que precisar de mais informações sobre a disponibilidade da internet sem fio, basta consultar os números de telefone ou e-mails das unidades de lazer preferida, disponíveis em nosso site www.afipesp.org.br. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Mais uma vez, grato pela tua atenção para com Gente que Fala, Gisele. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente.
Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde, e também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, deputado estadual Coronel Camilo, jornalista Quartim de Moraes, presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, Natalício Bezerra, vereador Adilson Amadeu. Repetindo aqui que o Joel Scala está nos acompanhando, ele é do Observatório do Terceiro Setor. Coronel Camilo, qual a sua avaliação sobre os desvios financeiros na PM paulista, amplamente divulgados pela mídia? Pergunta Malaquitas de Santo André. Então, primeiramente, né, a Polícia Militar, ela não compactua com nada errado. E esses desvios que estão saindo, aliás, deixar bem claro, fui eu com o comandante-geral que mandei apurar isso e agora está chegando ao final. E só está tendo conhecimento porque todas as informações que estão saindo são exatamente da sindicância policial que agora chegou ao fim. Como chega um fim e vai para uma instância superior, que é a Secretaria de Segurança, para pedir perda de posse de patente, esse tipo de coisa, isso cai nas mãos de algumas pessoas que, infelizmente, acabam fazendo uso indevido aí até da informação para falar que isso, olha e tal. Primeiro, teve um problema. Segundo, a própria polícia apurou, chegou ao resultado e está punindo. Ainda nessa linha, queria deixar bem claro que, como comandante-geral, é uma instituição fantástica e que pune aquilo que precisa dentro da instituição. Eu mesmo demiti, em média, 200 a 250 policiais que não mereciam permanecer na instituição. Então, pode ficar bem tranquilo aí que a própria PM faz a apuração, manda para o Ministério Público e foi o que aconteceu. As informações que foram divulgadas aí no jornal nessas semanas que passou, nada mais são do que fatos tirados da apuração feita, rigorosa, pela própria instituição. Quanto tempo o senhor iniciou esse processo? Eu comecei esse processo que agora está chegando em 2011, mas é um processo complicado porque dependia aí de outras instâncias de levantar informações, né, no sistema financeiro do Estado, né, para saber o que aconteceu, e agora chegou ao final, né? E a polícia é muito rigorosa e os procedimentos internos também, Zocompé, ela observa muito o direito de defesa. Então, o procedimento acaba, né? Infelizmente, o nosso direito é bonito, né? Mas tem uma série de etapas e dentro da própria instituição, desde uma punição disciplinar, o próprio policial ele tem direito à ampla defesa, até com contratação de advogados, se necessário. A corregedoria é muito forte, né? Mas, mesmo assim, tem várias etapas até isso chegar no final. E isso está chegando no final. Eu saí do comando, isso continuou, e agora chegou ao final. E agora que está indo para os órgãos que tem que tomar providência, isso acabou sendo anunciado aí na mídia. Mas é que me ocorreu, depois de tanto tempo, o senhor pegou o jornal e falou, vazou? Não é vazou, não. Nós mesmos dando transparência. Sim. Eu fui um dos que... eu sou um, né, dos que acredita que a imprensa... Vazou antes do término da... Não vazou antes do término, chegou no final. Chegou no final, chegou na etapa agora em que vai para a providência, né? Vai para a área penal para apurar o crime, vai para a Secretaria de Segurança para ver a questão de posse de patente, vai para a parte militar para ver a parte disciplinar, né? Com relação aos policiais. Os policiais são é a única carreira que está sujeito lá ao Código Penal Militar e ao Código Penal Comum, né? E mais regras fortes aí de disciplina. Então, podem ficar tranquilos, a população de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo é uma instituição sadia, falo com conhecimento de causa,
abri esse procedimento lá atrás, em 2011, saí no início de 2012, ele prosseguiu e chegou ao final agora. Geraldo da Lapa diz, o que estão fazendo com o PT agora já fizeram com o Getúlio, com o Juscelino, com o Quércia, com o Paulo Maluf, diz o Geraldo da Lapa. Bom, eu gostaria de saber o que é que estão fazendo com o PT agora. O que é isso? Qual é a comparação que ele faz, né, que o Pois Geraldo faz? O que é que estão fazendo com o PT agora? Eu devolvo a pergunta ao nosso gentil telespectador. Estão cometendo alguma injustiça? Estão julgando mal? O PT está há 12 anos no governo da nação, né? Teve uma fase muito próspera, né? Muito progressista, no tempo que perdão, um político com a incontestável competência política, né, como a do Lula, teve à frente do governo, eles conseguiram, e a situação econômica internacional favorecia, eles souberam, né, conquistar avanços importantes, não só na economia, como conquistas sociais, né? Mas isso pertence ao passado. A realidade de hoje é completamente diferente. Bastaram 4 anos do governo incompetente da Dilma Rousseff para isso tudo acabar. Essa coisa se diluiu no ar, né? E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é a opinião, né, a manifestação absolutamente majoritária e categórica da população brasileira, apurada em pesquisas de opinião, né? 3 em cada 4 brasileiros desaprovam o comportamento do governo. Isso é o que estão fazendo com o PT, né? É bom ou é ruim? Eu diria que apenas o brasileiro está exercendo o seu direito de manifestar a sua aprovação ou reprovação com um governo que está aí, né? Então, eu confesso que eu não entendi claramente a posição do nosso telespectador. Geraldo da Lapa. Geraldo. Vereador Adilson Amadeu, quanto a Prefeitura Municipal de São Paulo gastou com a virada cultural? Então, eu estou pedindo, em requerimentos foi pedido, para que apresentem, na verdade, porque gastou o dobro que gastou no exercício de 2014. A virada cultural, eles falam, a secretaria está falando também que foi verbas que foram colocadas à disposição de empresas que estavam ali montando espaço, coisa parecida. Na real, nós não temos o valor correto de tudo que foi gasto. Por isso que eu fiz os requerimentos para saber de montagem, de contratação de cantores, de gincanas que teve. A dificuldade de receber informações hoje, como vereador na cidade de São Paulo, é muito grande. Eu tenho requerimentos de setembro do ano passado que ainda não foram devolvidos as respostas. O do 156, eu demorei 8 meses para poder chegar na conclusão que eles estavam faturando, o call center no 156, que estavam faturando 800% do início do contrato até o momento. Imagine como acontecem as coisas. Natalício, sob pressão de taxistas, a Câmara Municipal de São Paulo proibiu o uso do aplicativo de caronas pagas implantado há quase 1 ano na cidade e considerado pelo poder público um táxi ilegal. O texto ainda depende de uma segunda votação, mas, mesmo assim, fiscais da Prefeitura estão aplicando multas e removendo os veículos. A multa de R$ 1.700, é isso? R$ 1.700 ao motorista, além de remoção do veículo. É o aplicativo Uber, é isso? Perfeito. A Prefeitura agora acordou, realmente, o projeto do vereador Adilson Amadeu foi brilhante, até porque tem a segunda votação. Tenho certeza que os senhores vereadores irão votar a favor dos taxistas nesse projeto. Por quê? O taxista, para exercer a profissão dele, ele tem que fazer um cursinho, depois do cursinho, tirar toda a documentação no Poder Judiciário, primeiro, segundo distribuidor, para ter um condutáxi, que nós chamamos de cadastro. Ele tem esse condutáxi e depois um alvará para exercer a profissão. Compra um carro da cor branca, como a Prefeitura exige, ele vai trabalhar na rua. Se ele tiver um pneu
liso, um risco no carro, a prefeitura recolhe o carro. Se quando o táxi dele estiver vencido um dia, a prefeitura vai e recolhe o carro. Essa organização, que eu não chamo de empresa, porque a empresa tem CNPJ, tem endereço fixo, e eles não têm nada disso. É uma organização que chegou aqui no Brasil, pega os carros para trabalhar, os coitados desses motoristas querem trabalhar, investe uma fortuna num carro de luxo, sem nenhuma segurança e sem ser um motorista qualificado. Pode ser até, não estou dizendo que tem bandido nessa profissão, pode ser um marginal, um cidadão que não teve condições de trabalhar como taxista pela sua folha corrida e foi trabalhar nessa organização. O que acontece? Qual é a garantia que lhe dão para essas pessoas? Nenhuma. Amanhã ou depois eles vão embora, vão ser banidos aqui do Brasil, que não pode trabalhar na clandestinidade, porque um vendedor de pipoca tem que se cadastrar na prefeitura. Como é que o cidadão se instala aqui no Brasil sem pagar imposto, nada, e trabalha? Não, isso é desmoralizar as autoridades do nosso estado, do nosso município. Mas o prefeito está dando guarida, ele está nos ajudando, o secretário de transporte está mandando prender esses carros. Tenho certeza que o projeto do vereador de Amadeu vai passar em segunda votação e o prefeito irá sancionar. Mas tivemos uma surpresa maravilhosa, agradável. O sindicato entrou com ação na Justiça e o Poder Judicial ontem já deu a resposta. Quer dizer, deu favorável a nós, só falta a segunda votação do promotor, que eu não entendo bem, mas tem qualquer coisa ainda aí que vai ser votado e nós vamos ganhar essa parada. Mas, Natalício, existem vários aplicativos trabalhando corretamente. Esses aplicativos nós não somos contra. Sim. Eles estão trabalhando corretamente. Fazer a diferenciação. É, só o aplicativo da Uber. O Uber. Uber. Sim. Pois é, eu acho que o Natalício está coberto pela mais completa e total razão na argumentação dele. É exatamente isso, né? Mas eu acho que essa questão do chamado do Uber, ela tem também uma outra dimensão que deve ser motivo de reflexão, deve, né, chamar a nossa atenção. Eu diria, e coloco até isso como uma provocação, que a ideia do Uber, que não é uma coisa que nasceu aqui, isso aqui, ela existe praticamente em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Essa ideia, vocês não tenham dúvidas, ela veio para ficar, tá certo? Ela é o produto. E a demonstração disso é de que ela tem o serviço que oferece, tem demanda para ele, né? Então, eu acho que, além de atender a todas essas questões que o Natalício, com toda razão, está levantando, eu acho que a gente precisa levar em consideração que, sendo uma ideia que veio para ficar, a questão que se trata é de enquadrá-la, regulamentá-la, né? E para que os motoristas que estão atendendo, né, essa demanda que de fato existe, passem a atuar dentro da legalidade, passem a pagar imposto como todo mundo, né, passem a ser fiscalizado a coisa. Porque eu chamaria isso de um fenômeno do mundo moderno. É o resultado do desenvolvimento da tecnologia, da internet, que colocou à disposição de todos nós, né, mais uma possibilidade para você ter atendido a sua necessidade de transporte. Então, eu acho que, sem tirar a razão dos taxistas, muito pelo contrário, como eu já disse, tem toda a razão, né, eu acho que a gente precisa pensar também no que vem daqui para frente. É uma demanda que está aí e precisa ser atendida e trata-se, portanto, então, como está sendo feito no mundo inteiro, de regulamentá-la para que deixe de ser uma coisa marginal, né, contra a lei. Essa é a minha opinião. Para o deputado. É rapidinho. Eu também penso, mas eu chamo a atenção pelo que o Natalício falou, que o senhor também, com relação à segurança. Eu acho que isso, assim, quando não tem fiscalização, nós temos um problema sério, né? Ou seja, vamos colocar aí, sei lá, eu penso, por exemplo, colocar minha filha, chamar um serviço dele, eu não sei nem quem está dirigindo, não sei se é fiscalizado, não sei a quem recorrer depois. Então, acho que
melhorando, tudo bem. Vejo, por esse lado, vejo até que queria uma competitividade aí para que as coisas melhorem. Mas, nesse momento, o que precisa é ser regulamentado para a gente ter a segurança. Então, nesse momento, eu vejo que o sindicato tem plena razão, mas é uma questão que temos que discutir mesmo, né? Até os outros países estão discutindo, né? Pararam o aeroporto lá na França, né? Por causa desse aplicativo lá. Adilson. Eu quero fazer um outro assunto contigo aqui, pode ser. Mas é mais ou menos assim. O Uber, ele veio na contramão aqui no Brasil. Tecnologia é muito importante, é maravilhoso no mundo todo. Só que foram presos até os diretores da Uber na França. Eles já foram expulsos de 4, 5 países. E outra, eles estão sem alvará, sem condutáxi, colocando carros e simplesmente estão fazendo invasão de divisa, porque eles entraram aqui quando iniciou-se a Copa do Mundo. Hoje, em São Paulo, tem mais de 1.500 carros. Estão tirando o ganha-pão, sim, do taxista. Eles não têm alvará, não têm condutáxi, não passaram por curso nenhum. E essa empresa, simplesmente, não tem endereço fixo. Eu estive em audiências em Brasília, ingressei no Ministério Público com todo o material, já mandei cartas lá para São Francisco para o senhor Canaville, para o senhor Davi Power, que são os donos da empresa, e o senhor Daniel Mangabeira, diretor ou CEL da empresa Uber, que esteve nas audiências públicas, ele simplesmente não fala a verdade, fala mentira. Eu tenho falado na imprensa toda, porque ele realmente contradiz tudo que tem de direito à tecnologia. E outra, agora, então, vai ser permitido um aplicativo que você pode fazer jogo de bicho em qualquer banquinha da cidade. Não existe isso. O aplicativo está sendo usado para carros de táxi. Tem 2 grandes empresas, 3 empresas de aplicativo que está funcionando muito bem, mas com o taxista. Fora isso, eles estão errados, não podem funcionar. E agora começa, sim, a ter um trabalho da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, que até agora só tinham tirado 25 carros, eu espero que tire 25 carros por dia da cidade. Adilson Amadeu, você se referiu há instantes à Cal Tecnologia e Serviços Limitada. É verdade. Recebeu da Prefeitura 26 milhões por atendimento que não foram feitos? Sem dúvida. Essa denúncia que você estava se referindo. Uma subcomissão que eu fui presidente e nobres colegas que estiveram comigo, hoje, inclusive, teve uma audiência com o secretário de Planejamento, Walter Correia, onde a imprensa estava lá, porque eles estão fazendo um chamamento para uma nova empresa call center. E pelo que eu estou sentindo, quero falar já aqui, adiantar, porque no dia de hoje, que eu estou percebendo que eles estão vindo com os mesmos moldes que aquela empresa que hoje está atuando para continuar aqui. O Quartim, tem uma pergunta aqui que é enviada a você do... Cadê? Eu me perco. Não mexe nessas coisas daí, James, que eu me perco aqui. O Jaime, nosso inesquecível Jaime do Jardim Bom Filhole, como esquecer de você? Quartim, porque mesmo com todo o apoio do então governador Montoro, do PMDB e seus intelectuais, Fernando Henrique perdeu a eleição para o Jânio Quadros em 85. Consegue explicar? Nem me atrevo. Até porque eu acho que hoje a questão é absolutamente irrelevante, né? Perfeito. Eu não sei qual é o sentido da pergunta, talvez seja uma homenagem ao fato de eu ter trabalhado com o Montoro, coisa que fiz. Eu fui secretário de imprensa do Montoro com muita honra, né? Eu tive a satisfação... Um dos melhores governadores de São Paulo. De trabalhar com um dos grandes estadistas, dos poucos estadistas desse país, né? Mas vivi, lógico, na época da eleição, né, de 87, a que ele se refere, que o Fernando Henrique parece que perdeu na reta de chegada. Finalzinho. Né? No finalzinho. Atribui isso a uma declaração infeliz que ele teria, do ponto de vista religioso, que ele teria feito. Mas, respondendo com toda a franqueza, eu devo dizer que eu não... do Boris Casoy. Pois é, exatamente. Boris Você Casoy. crê em Deus, né? Isso. Pois é. Mas eu, com toda a franqueza, eu não sei explicar, até porque eu acho que isso já se perdeu na poeira do tempo, essa história, e hoje, de fato, é um pouco irrelevante. Não há nem tempo, mas o registro aqui do Marceli, acho que é Marceli Pinho, de Campinas. Discordo do natalício, de que adianta taxistas passarem por todo este processo para ser taxista, sendo que o serviço que é oferecido é muito caro. Acho que a classe dos taxistas, se fosse melhor oferecida e mais em conta. Esta é a Célia Regina de São Paulo que se manifesta assim. Eu não sei se
também não estou entendendo direito aqui, mas às vezes para ler eu sou meio desastroso. É a Célia Regina. E o Marceli Pinho de Campinas: parece uma medida protecionista dos taxistas. Regulamentem o Uber e os taxistas poderão oferecer melhores corridas. É o que nós, que todos aqui se referiram, meu caro Marcelo. Não na irregularidade, ela está totalmente equivocada, porque irregularidade e contramão não dá para entrar em país nenhum. Adilson Amadeu, agradeço tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Muito Eu que bom agradeço, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, o nobre, querido amigo, deputado Camilo, Quartim, importante sempre a sua presença, com a sua inteligência, o nosso querido presidente Natalício também. Obrigado a todos. Natalício Bezerra, é bom tê-lo aqui. Os taxistas Olha, se sentem amparados contigo. Eu me orgulho de estar aqui ao lado dos senhores, porque eu sou um taxista. Como taxista, me criei nessa profissão, comecei aos 22 anos de idade, só transportei pessoas importantes. E nunca imaginei de um dia estar fazendo aqui esse discurso. Isso é muito humilde. Muito humilde. Para mim é maravilhoso. Meu muito obrigado. Um abraço. Quartim de Moraes, bom tê-lo aqui, Quartim. Bom dividir a bancada contigo. O prazer é meu, a honra é minha, a satisfação é minha. Eu acho muito importante esse tipo de evento, digamos assim. Pessoas se reunirem para trocar ideias e refletir a respeito de problemas que são comuns e diz respeito a todos nós. Isso devia ter até mais do que isso, né? Essa é a essência da democracia, reside exatamente nesse tipo de troca de ideias e de opiniões. Eu brinquei contigo, mas eu estou quase chegando no teu 50 anos de jornalismo. Você chega lá e não dói, não, viu? Não, é muito agradável poder dizer. Coronel Camilo. Muito obrigado, Roosevelt. Obrigado ao Gente que Fala. É uma oportunidade muito boa, como falou o nosso professor Quartim aqui. E Adilson, um grande abraço. Mas eu queria dizer, senhor Natalício, que nós que aprendemos muito com o senhor aqui, viu? Nada tira a experiência de uma pessoa com o senhor aí tanto tempo na frente do sindicato. O senhor realmente é bom, senão também não estaria tanto tempo aí. Nós aprendemos com o senhor. Muito obrigado. Subscrevo totalmente a informação dele. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.